Boa tarde a todos. É um prazer receber todos vocês aqui na Comissão de Educação. Hoje nós recebemos o secretário da Educação, há alguns pais que estão conosco, que vieram trazer alguns questionamentos da Escola Minerva e também com relação ao transporte rural. Também está presente conosco aqui o vereador Ceará, vereadora Mariana Calça e os vereadores da comissão, o vereador Vaguinho e a vereadora Lubugo. Nós vamos fazer assim, então, nós vamos começar com os questionamentos dos pais. Primeiro a Juliana, ali da Escola Minerva, depois nós passaremos a questão do transporte, depois nós teremos o questionamento dos vereadores e, ao final, os demais vereadores que não estão na comissão farão seus questionamentos, como a gente sempre faz. Acho que o vereador Ceará tem alguns questionamentos e a vereadora Mariana também. Então, de imediato, queria passar a palavra para Juliana, para que ela faça seus questionamentos ao secretário André. Boa tarde a todos. Boa tarde, secretário André. Eu venho em nome dos pais, dos alunos da EMEI Minerva, porque nós estivemos aqui na reunião no dia 17 de maio, secretário, e aí nós trouxemos algumas preocupações e algumas reivindicações com relação à escola, principalmente em relação à segurança na escola. Embora o aplicativo, né, que a prefeitura providenciou já esteja, né, instalado nos celulares das funcionárias da escola, eu não sei se o senhor conhece a Minerva. O Minerva é uma escola bastante vulnerável do ponto de vista da segurança, né? O muro é muito baixo, só tem algumas funcionárias, né, com crianças de no máximo 5 anos, e o que divide a escola do Lázaro é só uma cerca, né, no máximo 2 metros o muro. Então, assim, considerando essa questão de segurança que a gente tem sido discutido, né, muito ultimamente, a gente fica muito preocupado com a questão da segurança na escola. A gente já sabe também que, desde o ano passado, a gente solicitou, foi em maio do ano passado, os pais já haviam feito uma solicitação ao município de providências com relação a isso, uma reforma na escola, porque tem outras questões estruturais também que influenciam. Né, mas o que a gente vê hoje de mais importante seria, pelo menos, o aumento do muro da escola. A nossa reivindicação assim, principal, e a que a gente considera mais urgente, seria essa, aumentar o muro da escola para ver se confere um pouco mais de segurança para os alunos. Eu sei também que já foi aberta uma CI, é isso, né? Eu sei que o engenheiro já foi até a escola, já fez algumas medições. E aí a gente queria saber se o município tem algum retorno para nos dar com relação a isso, né? E a viabilidade de se fazer, ao menos, o aumento do muro da escola, assim, dentro das possibilidades e entendendo como que é a dinâmica, né, na administração pública, como que as coisas funcionam, que a gente sabe que não é de um dia para a noite, que não é tão rápido. Mas a gente gostaria de pedir, né, que o município olhasse com um pouco mais de atenção e atendesse essa nossa solicitação, ao menos de aumento desse muro, sabe? Colocar como uma urgência. A gente sabe também que não é a única escola nessa situação no município, são várias, mas a gente está lá com uma situação de muita preocupação. Qualquer pessoa pula o muro a qualquer hora do dia. E aí lá tem 6 funcionárias e crianças de no máximo 5 anos de idade. Então, assim, mesmo com esse aplicativo, até que se acione, que alguém vai até lá, muita coisa pode acontecer, né? Então, o nosso pedido é esse, né? Sendo bastante, a gente já sabe que já tem um processo tramitando, que já, né, do ponto de vista aí burocrático, já existe alguma coisa no município, mas a gente queria pedir mesmo a atenção e a urgência dentro das possibilidades do município para dar essa atenção para a gente e, pelo menos, a construção do muro da escola, que a gente considera o mais urgente. E a gente queria saber como que está isso também. Bom, boa tarde, presidente, Elias, Vaguinho, Lubogo, todos os vereadores aqui presentes. Boa tarde a vocês, pais, a todos os que estão acompanhando a reunião. Bom, bastante... Eu, normalmente, quando venho à comissão prestar esclarecimentos, né, isso de forma regular, sempre as temáticas elas nunca são simples, nunca tem uma solução única, nunca tem um único olhar,
tanto que os próprios vereadores muitas vezes se debruçam em propostas, em requerimentos, às vezes em indicações, preocupados nos mais diferentes aspectos, tanto na questão das manutenções, a questão da fiscalização, a questão de segurança, e isso sempre em conjunto com a própria secretaria. A Minerva, ela tem uma situação bastante peculiar. Ela é uma casa adaptada, né? Ela é um espaço adaptado, já muito antigo, já de bastante tempo, que encontra tem uma série de limitações estruturais, né, da formação da própria estrutura do Minerva, que infelizmente nós temos, se você for questionar ou discutir, por exemplo, qual seria a melhor saída, por exemplo, uma escola do tamanho ou na estrutura do Minerva. Alguns podem entender assim, olha, deveria ser fechada a escola, como já foi trazido, né, algumas vezes como questionamento, né, se seria fechado, se não seria fechado, e construído uma escola mais adequada, maior, mais ampla, com um atendimento inclusive maior, no qual eu diria que esse seria talvez o caminho ideal, você transformar todas as unidades, não só o Minerva, mas todas as unidades que eventualmente tivessem sido constituídas, construídas, compradas ou transformadas de forma... a palavra certa, assim, de forma provisória ou adaptada em centros infantis ou creches ou escolas, o ideal seria um projeto arquitetônico adequado às legislações vigentes, adequado às questões de segurança. Você teria todo um planejamento e uma preocupação em transformar toda a rede educacional em complexos, em estruturas, em prédios adequados, modernizados. Esse seria o ideal, que acho que todos nós aqui seríamos favoráveis se isso fosse possível num curto espaço de tempo. Como isso não é possível, porque, obviamente, isso traria um peso, principalmente em questão orçamentária, muito grande, o município não tem como, né, arcar com toda essa transformação de uma vez só, a gente tem que trabalhar com a realidade, dentro do orçamento possível, aquilo que o município tem de condições, e trabalhar, primeiramente, com as emergências, porque é uma rede que parte dela é bastante antiga, então tem demandas muito grandes. O Minerva é uma delas, que acaba sendo uma escola que é bastante antiga, adaptada, tem limitações, precisaria de outras intervenções, tanto que nós temos um departamento que faz o estudo das possibilidades de intervenções no Minerva, que teoricamente não são emergenciais. No caso, por exemplo, o muro está sendo trazido à discussão agora em função desse problema que nós tivemos recente, que nos traz bastante preocupação, nos traz um cuidado muito grande em relação à segurança, mas que não seria emergencial. Emergencial seriam problemas estruturais, problema, né, muitas vezes elétrico, telhado, adaptações, que seriam emergenciais na prioridade de reformas e de providências urgentes. Mas é um assunto importante, é um assunto que precisa ser observado, e ele tem sido discutido não só no aspecto elevação de muro ou adoção eu estive, inclusive, recentemente com a vereadora Lu, discutindo alguns dispositivos de uma proposta de legislação dela, inclusive, e, inclusive, foi comentado isso, que nós temos uma comissão hoje que está discutindo vários aspectos de segurança, não só muro, cerca, detector de metal, porta eletrônica, né, ou não só mecanismos, mas toda uma estruturação, como já foi adotado de primeiro momento, a intensificação das rondas, o próprio botão, o próprio aplicativo emergencial de acionamento da Guarda Municipal. Então, coisas possíveis e rápidas de serem implantadas, e nós estamos discutindo todo o projeto de segurança da rede municipal para todas as unidades escolares, inclusive fazendo um levantamento recente daquelas que têm muro, aquelas que têm alambrado, qual a altura, qual o posicionamento, qual seria a necessidade, qual seria a altura ideal, aquelas que comportam ampliação, alteamento de muro, aquelas que não comportam. Existe, inclusive, uma discussão que se faz... qual seria o ideal? Se seria muro ou alambrado, por exemplo, ou então cercas que pudessem ser visíveis,
né? A Secretaria de Segurança, os especialistas em segurança dizem que em determinados ambientes é muito mais seguro você não ter muros, porque além de não facilitar, de dificultar pular para dentro da unidade, você ainda inibe porque ele mantém a visibilidade para dentro. Muitas vezes o muro esconde, às vezes, alguém que quer pular para cometer algum tipo de crime, algum tipo de ilegalidade. Então, todos esses aspectos são muito mais complexos do que simplesmente o alteamento de um muro, né? Então, existem alguns processos, como você mesmo comentou, e já teve, inclusive, uma indicação nossa para que fosse um engenheiro avaliar a situação lá da escola, para avaliar a possibilidade de alteamento de muro, as questões de segurança, questões de ampliação, questão de reforma. E nós estamos estudando agora, dentro desse contexto todo da Secretaria, quais são as melhores opções. Não vou dizer que é realmente rápido, nem simples, porque isso depende de orçamento, planejamento orçamentário para isso, e nós temos outras urgências agora que já estão na iminência de serem contempladas, algumas estão em andamento, outras já estão com o projeto pronto para serem resolvidos, independente não só de muro, mas de reformas, de ampliações. E isso precisa realmente de um planejamento, mas está no nosso radar toda essa avaliação da rede, e o Minerva também faz parte dessa avaliação. Tá? Então, nós estamos atentos lá à escola, ao Minerva. Surgiu, inclusive, recentemente, até acho que talvez tenha sido isso, que gerou o comentário, talvez, de um possível fechamento da própria escola, talvez da absorção das crianças no CI José Reinaldo. Né? O José Reinaldo, nós fizemos essa avaliação, inclusive porque o José Reinaldo tem uma estrutura melhor do que o Minerva, então seria, né, teoricamente, seria um ganho se as crianças pudessem, ao invés de ficar no Minerva, frequentar o José Reinaldo. Mas também essa possibilidade é discutida com os técnicos, né, é discutido com a capacidade de utilização do próprio José Reinaldo, se ele seria possível absorver ou não. Então, todas essas são discussões. Nesse primeiro momento, não existe a intenção da Secretaria em fechar a unidade. A gente está avaliando quais são as intervenções mais rápidas possíveis de serem feitas agora no momento. Mas ainda leva um tempo e está no meio do trâmite desse estudo. Tá? A questão é que, desde o ano passado, secretário, em maio nós fizemos, os pais já tinham feito, né, uma solicitação de melhoria da escola por todas essas questões, e aí a gente não teve nenhuma resposta. Ou seja, tem um ano, né, que está parado, e aí é por isso que agora a gente veio renovar, porque nenhuma providência foi tomada realmente. Sim. E assim, para você ter uma ideia, nem a cerca tem um arame, né, que envolve a escola, aquilo lá nunca foi trocado. Uhum. Coisas assim, que a gente entende que seriam mais simples em termos de manutenção, não tá. Eu nem trago aqui a estrutura da escola, sim, falta de banheiros, por exemplo, para os funcionários. Sim, são poucas salas. Poucas salas, enfim, essas questões a gente nem... Acho que já é do conhecimento da Secretaria, né? Sim. Mas porque realmente, embora a gente entenda que deve realmente existir pedidos que estão à frente do nosso, a questão da segurança para os pais que têm os filhos ali é a questão de maior importância, realmente, né? Eu realmente eu entendo e respeito, não estou querendo nem menosprezar, nem relevar nenhum tipo de preocupação, porque acho que a principal preocupação realmente é segurança, é o bem-estar, é a estrutura, eu acho que é o que a gente precisa ver em primeiro lugar. Mas nós temos que ver também que, lógico, a gente precisa levar em consideração todo esse histórico que eu comentei aqui rapidamente, né, que quando você faz uma primeira avaliação da rede, ela tem realmente uma estrutura muito grande e muito diversa, né? Tem unidades muito grandes, tem unidades pequenas, tem unidades adaptadas, e para você realmente dar uma cara e uma continuidade nesse trabalho com uma equidade, né, com condições para todos, isso realmente é bastante trabalhoso, porque até em um determinado momento que já se teve bastante recurso e condições de serem feitas, não foi feito. Num passado não muito distante, tivemos aí investimentos em uma série de outras possibilidades, mas quando poderia ter sido regularizado muita coisa, não foi. E a educação, ela é um trabalho de continuidade, ela precisa ter a continuidade, precisa ter o planejamento e a continuidade para que a gente vá, se não pode fazer tudo ao mesmo tempo, a gente tem que dar continuidade fazendo um por vez, que seja.
Agora, existiu também um problema lá, que é importante ressaltar, que foi a substituição da direção da unidade escolar recente. Não é uma determinação da secretaria, não é uma determinação do prefeito, é uma deliberação do próprio funcionalismo, ou seja, eles têm a discricionalidade de escolher a unidade em que desejam atuar. Isso, anualmente, a gente faz esse processo de remoção. Lá, teve uma mudança, tiveram 3 mudanças recentes pela própria condição da rede. Então, tivemos uma substituição de gestão recente, e agora quem fez, inclusive, quem está propondo e está acompanhando, né, mais de perto, é a nova gestora, a nova diretora da escola, que já esteve em reunião comigo, nós já discutimos algumas soluções, ela já fez algumas solicitações e tem caminhado nesse sentido. Eu espero que a gente consiga ter recurso suficiente para fazer essas sugestões, né, essas alterações necessárias. Tá? Mas, a princípio, assim, lá é uma unidade tranquila, fica numa região relativamente tranquila, nunca teve nenhum tipo de incidente, né, registrado lá. Eu sei que existe uma preocupação, porque acaba se tendo essa preocupação até pelo momento, mas é uma unidade que dificilmente não se tem relato de problemas, nem de violência, nem nenhum tipo de problema nesse sentido. Estrutura, eu concordo, a gente precisa trabalhar nela, mas pelo menos dá para a gente poder avaliar e tratar com calma. Tá bom? Mas estamos acompanhando, sim. Tá bom? Obrigado, secretário. Obrigado, Juliana. Neste momento, queria passar a palavra para a Carol, então, para que ela faça os seus questionamentos ao secretário. E aí nós damos prosseguimento à nossa reunião. Olá, boa tarde a todo mundo. Obrigada, Lubogo, né, por ter nos ajudado com esse horário, disponibilidade de vocês. E, no meu caso, eu estou na área rural daqui da cidade. E aí, as nossas crianças elas estão sofrendo um pouco com o transporte escolar. O ônibus ele é retirado da linha urbana e é enfiado nas crianças lá do sítio. Porque ontem o meu filho chegou com a roupa tudo molhada. Eu falei, mas você tomou chuva? Ele falou, não, mãe, é porque o ônibus está cheio de goteira. E o banco estava encharcado e não tinha onde sentar, e a gente teve que sentar onde estava molhado. Esses tempos, furou o pneu do ônibus e sempre está acontecendo alguma coisa. Ou quebra, ou fura pneu, não tem banco, não tem cinto. Então, assim, precisa estar vendo direitinho que ônibus está indo para as crianças, entendeu? Porque ele faz também muita linha. Ele pega muita escola, pega muita criança, tanto nos bairros quanto nas escolas, e não dá tempo da criança chegar. O meu filho ele sai às 5h30, chega em casa, pega ele 5h20, vai para o Padre Maurício, é outro ônibus que pega no Padre Maurício, eles estão ficando 20 minutos no Padre Maurício, porque o ônibus não dá tempo de fazer todas as escolas. Então, um está ajudando o outro. Só que eles ficam parados lá, fica dentro do pátio, as crianças ficam lá com a monitora, mas é um tempo perdido, são 20 minutos ali parados. E aí ele chega em casa às 6h20, quer dizer, 1 hora, da hora que pega da escola até a hora que chega em casa. Então, está acontecendo muita coisa ali. Não tem fiscalização no ônibus, eu acho que ninguém está indo ver. O fiscal nem sabe que escola que está passando, nem sabe que horário, porque é muita escola. E aí tem que levar criança da cidade, tem que levar criança do sítio, fica tudo misturado, né? Quanto a isso, tudo bem, não tem problema, tem que levar, tem que levar. Está no trajeto? Então, pegue. Mas acaba ficando muito corrido para eles também. São poucos ônibus para fazer muita linha. E, no caso, é muita criança também. Não está faltando, os alunos estão sentando, mas as crianças que saem 4h30, não tem como levar para casa. Tem aluno que sai 4h30, que geralmente são os menores, de 5 anos, 6 anos, ele sai 4h30 na parte da tarde. E eles têm que ficar esperando a turma de 5h30 sair para poder chegar na casa. No caso, ou o meu filho é o último da linha, né? Ele chega às 6h20. E tem criança pequena que fica junto, andando esse tempo todo.
Eu vou separar em dois aspectos, né? Primeiro, que a indicação do transporte, seja ele urbano, seja rural, a secretaria ela tem uma licitação, uma contratação de uma empresa. As rotas todas elas são pré-definidas, né? Então cada rota ela tem horário pré-definido, tem o ônibus pré-definido, e a empresa ela precisa cumprir exatamente a rota, seja ela na parte urbana, seja ela na parte rural. A zona rural tem alguns problemas por conta da própria estrutura, a distância, que são peculiares da zona rural mesmo. Então, muitos acabam saindo da zona rural, indo para outros lugares mais distantes, ou então, às vezes, até dentro da própria zona rural mesmo. Isso tudo é programado e planejado dentro de um contrato, e a empresa contratada ela precisa prover os ônibus, todos eles em condição de segurança, bem instalado, e para isso a gente tem uma equipe que faz a fiscalização e faz o acompanhamento das rotas quando tem. Logicamente, eles não fazem todos os dias em todas as rotas, porque a gente não tem um fiscal para cada rota, mas em forma de amostragem aleatória, a gente vai fiscalizando cada uma delas. Ou quando eventualmente vem uma denúncia, por exemplo, nesse caso, não é para existir nenhum tipo de ônibus sem os equipamentos de segurança, sem os bancos de acordo, segurança. Isso tudo são itens de contrato que a empresa precisa cumprir. Quando chega a identificação desse tipo de situação, o fiscal vai, a gente pede o número da linha, a vereadora Lu tem interferido bastante, ela sempre manda, né? E quando ela manda, a gente passa para a chefia de transporte. Eles acionam a empresa ela tem que dar conta de imediato, porque não pode ter nenhum equipamento, nenhum veículo sem os equipamentos adequados. Se existe ou se é fornecido nesse formato, não deve ser em caráter regular e não deve ser sempre. Numa denúncia, a gente faz a fiscalização e notifica a empresa, e ela é obrigada a retificar o ônibus, a arrumar ou a substituir o ônibus pelo ônibus adequado. Então, não existe nem conivência, nem interesse da Secretaria de Educação em manter nenhum tipo de transporte nessas condições. A gente cobra da empresa e vai atrás para que ela preste o serviço da forma como ela tem que ser prestado. Uma outra questão que eu acho que talvez tenha um problema existe uma rota para cada turma em determinados horários. Então, eu vou pedir para você me encaminhar depois qual é a turma, qual é a escola, qual é o horário, porque o fiscal do transporte na zona rural e na zona urbana é o próprio diretor da escola. Ele atesta a linha, porque nós temos as linhas contratadas, tem o horário definido, a quantidade de ônibus e a rota que ele tem que fazer. E quem atesta isso é o diretor da escola. Então, ele assina a planilha de prestação de serviço desse transporte. Eu já identifiquei uma vez, há um tempo atrás, uma situação em que eles estavam mandando um ônibus só para 2 horários, e a criança ficava esperando quando nós tínhamos uma rota pré-definida para aquele horário. Então, eu preciso saber se, nesse caso seu, se o horário é 4h30, se tem um horário das 4h30, 5h30, para conferir com a rota que está destinada para essa escola. Se a empresa não estiver fazendo a rota que deveria ser feita, ela vai ser notificada e a gente corrige. Tá? Então, não é para ter esse tipo de casamento, porque cada rota, cada turma tem a sua rota. O que a gente talvez não tenha muito como fazer é colocar mais rotas, mais ônibus para ir em pontos muito diferentes, principalmente na questão da zona rural. A gente precisa mesmo fazer um roteiro em que pegue mais crianças para aproveitar essa rota, do que mandar um ônibus para um lado, um ônibus para o outro. Fica inviável, aí fica muito caro e inviável em termos de contrato para você atender individualmente, né? Às vezes vai para uma região, lá são todos chácaras ou são regiões um pouco mais distantes. A gente não consegue prever uma rota para cada um, porque a rota também ela muda, né? A família, às vezes, ela está num determinado ponto, depois ela muda para outro, muda para a cidade, e aí a gente ficaria com a rota ociosa, ou então gastando desnecessariamente. Mas esses 2 casos, que é em relação à condição dos ônibus e em relação ao horário e à rota,
Depois você me passa qual é a escola, qual é o horário, qual é a rota, que eu vou checar com o departamento, e existe a fiscalização, e vou cobrar da escola também, porque a escola tem que checar a rota que está sendo feita, porque ela atesta. A gente só paga a empresa mediante o ateste da escola pelo serviço prestado. Então eu preciso fazer essa verificação, sim. Tá? Porque o ônibus, quando ele pega, eu não sei na parte da manhã, porque daí não veio mãe da parte da manhã, mas que nem o Renato, ele sai 4h30. Ela vem buscar todo dia, porque o ônibus não chega até a nossa casa, pelo fato de não conseguir chegar, pegar ele na escola 4h30, pega. Até o pedaço que ele consegue, né? Aí precisa avaliar qual que é essa rota, porque a rota, quando é definida no ano. Sei. Entendi. Que são pontos, na verdade é estratégico, são pontos de encontro que a gente faz, que é para ser, né, mais crianças, porque senão ele tem que parar um a um, aí ele estica muito mais essa rota, e realmente fica inviável. Então precisa avaliar se é isso mesmo, né, o que está dando de descompasso. Só que, na verdade, não está dando tempo também dele levar a última criança, não sei aonde que ele leva, e depois voltar. Depois, quando ele volta o outro ônibus para pegar, para ajudar, né? Porque não tem como o ônibus voltar para fazer a escola e conseguir pegar todo mundo até na hora que eles estão saindo. Então, um ônibus está ajudando o outro, as monitoras estão se revezando, passa uma linha, vamos supor, a linha do Lagoa Nova. Então, ele passa na escola Maria Aparecida de Gaspar, que é do meu menino. Então, ele pega todo mundo lá. Na verdade, esse ônibus é do Santa Eulália, que pega. Aí ele pega, lá na Maria Aparecida de Gaspar, e vai no Padre Maurício. Quando ele chega lá, ele espera o ônibus do meu filho chegar. Aí transfere as crianças. Bom, você vai para lá, você fica aqui, e aí continua a rota. Porque eles não têm horário, eles não estão conseguindo cumprir a rota que foi estabelecida. O fiscal do ônibus, no caso, ele nem sabe, assim, ele sabe que passa naquela escola, ele sabe que tem que fazer aquele horário, mas ele sabe que não convém, não dá para fazer tudo isso, não dá para fazer todas essas escolas. Então, eles acabam ficando muito tempo ali parado, esperando o ônibus, no caso, que vai para outra rota, para dividir as crianças. Porque se for para o mesmo ônibus fazer a rota certinho, não vai dar tempo. Então, mas o que a gente precisa definir é o seguinte: quando a gente define as rotas elas têm as turmas, as escolas, os horários e o roteiro que ele faz. Quando começa, eu não sei exatamente por que pode ter acontecido isso e se isso realmente é o que está acontecendo. A gente precisa verificar certinho qual é o ônibus, qual é o código do ônibus, a rota, qual que ele está fazendo e qual que ele deveria fazer. Pela contratação, nós temos um veículo para cada. E a empresa, ela tem, se ela consegue fazer, por exemplo, 2 rotas no horário correto, com o mesmo veículo, e ele consegue fazer uma rota, depois fazer a outra, dentro do horário correto, não tem problema nenhum, porque a gente contrata horário e rota. Agora, se ele não consegue dar conta, ele teria que ter dois veículos para poder dar conta do horário e da rota. Isso eu preciso verificar através dessa constatação. Muitas vezes pode ser que o fiscal ou a própria escola não saiba, porque na hora o ônibus está lá, pega a criança e leva embora. Pode ser que ele não saiba exatamente qual está sendo esse roteiro. Agora, passando para a gente, passa para o departamento, pode passar direto para o departamento, anota o nome. O Renato é o chefe do transporte nosso. Falando exatamente qual é o horário, qual é a dificuldade, porque aí eu coloco o pessoal para verificar a situação da empresa, se ela realmente está cumprindo a rota que ela deveria fazer, no horário que ela deveria fazer. Né? Não vou nem dizer que não está acontecendo, porque vocês estão testemunhando uma coisa, olha, está demorando, então eu preciso avaliar para saber que condições que a empresa está oferecendo, se ele está colocando a mesma rota ou não, se ele está colocando o mesmo ônibus para fazer 2, porque não existe essa questão de um está ajudando o outro, não existe ajuda, existe a contratação de um serviço, e a empresa ela é responsável pela prestação do serviço. Não tem ajuda, o ônibus ajuda o outro, não existe isso. A gente contrata a linha, contrata a rota que é para prestar o serviço de acordo. Tá? Então, se isso estiver saindo, a gente precisa fazer a avaliação, verificar e notificar a empresa.
Tá? Porque assim, um ajuda o outro, né, para dar tempo, mas assim, Não. eles ficam com a monitora, mas tá errado. Não. Eu fui esses dias pegar meu menino, eu falei, dá tempo de eu pegar no Padre Maurício. Eu cheguei, eles estavam lá no pátio com a monitora. Eu falei, quanto tempo fica aqui? Ela falou, uns 20 minutos. Eu falei, Então. nossa, mas vocês ficam 20 minutos aqui esperando o transporte até chegar em casa? Não é à toa que chega tarde. Eu falei, Então, 20 precisa minutos saber por quê, perdido, né? Precisa saber por que está acontecendo essa transferência e o que está acontecendo. Não, Porque isso aí a daí gente tem precisa que- saber. Então, tem que transferir criança? Não, Né? Tá errado. Não. Eu falei, na prefeitura ninguém sabe do que está acontecendo. O ônibus, essa semana, veio um ônibus chique, como disse meu filho. Nossa, nós fizemos uma viagem chique hoje com ar-condicionado, com ônibus lindo, com ônibus novo. Mas isso é por quê? Porque deu problema em um ônibus e daí teve que colocar aquele na linha escolar. Sim. Porque está muito ruim mesmo. O problema da manutenção dos ônibus é um pouco mais complicado, que aí independe até da própria empresa e mesmo do nosso contrato, né? A zona rural, ela tem uma dificuldade agora, hoje mesmo, nós tivemos um trator tendo que guinchar um ônibus porque a estrada fica intransitável. Então, até a própria empresa não consegue colocar o ônibus e não dá conta porque a estrada fica complicada. Aí não é nem a condição do ônibus, é a condição das estradas. Então tivemos aí hoje o pessoal rebocando um ônibus. Aí é outra questão a estrada, né? Aí é uma outra alçada. A gente trabalha junto, a gente tenta fazer, né, um trabalho junto com a Secretaria de Mobilidade, de Urbanismo, enfim, que é para tentar ver a conservação das estradas rurais. Mas aí já é uma outra questão, né? Então, agora, a empresa ela tem a responsabilidade de manter. Pode acontecer, e aí não adianta a gente querer, nem adianta eu prometer e falar, olha, o ônibus vai estar sempre impecável, nunca vai acontecer de furar um pneu. Vai, porque a condição da estrada é essa. Muitas vezes vai acabar furando o pneu, vai ter um outro problema, porque é a condição da estrada. Não tem jeito. Você pode colocar um ônibus zero, novo, vai acontecer do mesmo jeito, porque é a condição da estrada. Agora, o que é importante é a empresa substituir o ônibus, independente da forma como ela tenha que substituir. Então, se ela tiver que tirar da linha ou da garagem para atender, ela vai ter que atender e, pelo que você falou, mostra que pelo menos ela está fazendo essa substituição, pelo menos nesse momento. Agora, a gente cobra que ele dê os ônibus em condições. Aconteceu há um tempo atrás de um ônibus não ter condições, porque 2 foram para a manutenção da empresa, e isso é uma condição deles, eles têm que substituir e colocar um ônibus que não estava muito em condições. Nós notificamos a empresa e falou, não pode, esse tipo de ônibus e de transporte nas condições tem que trazer e substituir pela condição ideal, sem prejuízo para os nossos alunos. Mas isso a gente fica em cima. Veio qualquer tipo de denúncia ou se a empresa... Porque não adianta, é uma prestação de serviço. Se eventualmente a empresa não presta da forma como a gente está fazendo, precisa da fiscalização e a gente precisa estar atento e cobrar da empresa. Né? Tá, mas depois passa qual que é a linha, tudo certinho, que eu vou conversar com o meu chefe de transporte e a gente vai fazer uma verificação mais específica lá. Pode deixar. Eu mando que escola a rota, que é o seu? É da Maria Aparecida de Gaspari. Do De Gaspari vai para... Vai para o Padre Maurício, que é... Mas pertinho. do De Gaspari para o Maurício? Não vai de uma escola para outra, vai para casa ou vai para a escola. Vai para casa, então. Então, é isso que eu queria... Estou achando estranho, porque se ele... É isso que eu preciso ver, então. É porque assim, ó, se ele for embora direto, que nem você falou, o senhor falou, não tem problema nenhum juntar a criança da escola com criança de zona rural, porque é o mesmo trajeto. Sim. Mas ela pega 5h20. Se ele for direto para minha casa, 10 para 6 ele está na minha casa. Se ele for entregando as crianças que estão ali. Sim. Não, fica na Padre Maurício uns 20 minutos esperando o outro ônibus, que no caso é o ônibus que faz a linha da minha casa, entendeu? Então, a gente precisa avaliar isso. Depois eu mando para ela o nome das escolas. São várias escolas. Então tem que passar quais são os horários e aí eu vou fazer esse levantamento, vou pedir para o transporte fazer esse levantamento junto com a empresa para saber o que está acontecendo. Porque faz pouco tempo que quebrou, que furou o pneu lá, e aí eu falei, não, eu vou buscar ele, né? Onde que vocês estão? Eu vou buscar. Gente, estava muito longe. Eu falei, mas por que o ônibus vem até aqui? Tipo, sai muito da rota, né? Aí eu falei, mas por que o ônibus veio até aqui, gente? É muito longe. Ela falou, porque não tem outro ônibus que faça essa rota, que é ali no Palmeira Real, que é o último bairro, né? Em vez de ele ir reto, assim, para minha casa, ele desce lá embaixo. Falei, gente, mas deveria ter outro ônibus para fazer aqui, porque
fica muito distante. Falei, É uma questão de avaliação. Não é? Pode É. ficar tranquila que eu avalio, vou pedir para o pessoal fazer essa checagem com a empresa e se precisar colocar mais, ampliar ou alterar qualquer coisa, a gente vai porque tomar na providência. verdade eu acho que ou aumentou, assim, teve aumento de algumas crianças que não ia para certa escola e acabou entrando no ônibus, porque é né, a obrigação da prefeitura levar. E aí saiu fora do roteiro, porque antigamente era fácil, né? Passava em tal escola e ia direto. E agora, sei lá, formou uma bagunça ali que eles não entendem, o motorista não entende. Por que vocês estão passando aqui? Ah, não sei, a gente tem que passar aqui. A gente avalia, pode ficar tranquilo. Então, obrigada. Tá? Pode ficar tranquilo. Obrigada, Carol. Então, obrigado aos pais. Nós vamos continuar com a reunião. Os vereadores vão fazer os questionamentos, mas vocês têm a liberdade aí. Não sei se vocês têm outros compromissos, mas foi um prazer receber. E a comissão está sempre aberta a vocês. Todas as quartas-feiras, às 15h30, nós temos a reunião e a gente está sempre à disposição. A gente vai acompanhar também as respostas, tá bom? E contem sempre com a Comissão de Educação, vereador Vaguinho, vereadora Lubugo, eu, Elias. A gente está sempre à disposição. Vou passar agora a palavra para a vereadora Lubugo para fazer os seus questionamentos. Posso só fazer só para tirar uma dúvida para... Desculpa, seu nome? Juliana. Juliana, o processo do alteamento do muro, tanto que eu falei que a gente já tinha discutido, na verdade já tem um número de processo aberto, ele está na diretoria para fazer 3 orçamentos para a gente tentar providenciar isso de uma forma rápida. Acabaram de me responder aqui. Tá? Então nós estamos avaliando. Isso, eu acho até a informação que chegou para a gente é que já até existia esses 3 orçamentos, sabe? Eu não sei se eles tiveram que ser refeitos ou alguma coisa, mas estava para anexar esses 3 orçamentos para a gente então poder dar continuidade. Então é um passo a mais aí, tá? Ótimo. Tá, joia. Obrigada. Então tá bom. Boa tarde a todos. Quero aqui agradecer a presença do secretário, que está sempre vindo aí na nossa última reunião, prestando os esclarecimentos desta comissão, dos demais vereadores, e hoje, né, está presente aqui a Clélia, o Rodrigo, a Carol, trazendo as demandas da área rural, a Juliana, continuando com o assunto da semana passada, onde nós recebemos os outros pais. E é isso, o secretário já se comprometeu aqui, Carol, de ver a questão do transporte, que eu acho que é muito necessário. De fato, as crianças estão ficando muito tempo, e o secretário se comprometeu a ver, a gente vai dar a resposta, depois vocês podem passar as informações solicitadas, que eu encaminho para ele, e também a Juliana, o secretário também já falou aqui, né, sobre as providências na escola Minerva, e a gente está à disposição. Eu tenho mais esclarecimento, mais perguntas aqui, mas eu vou deixar mais para o final. Usei a palavra agora para agradecer a presença de vocês. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, vereador Lubugo. Vereador Vaguinho. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, a Juliana, que eu fico encantado com esse sotaque mineiro, lá da terrinha. A Carol, o pessoal da zona rural que veio aqui também colocar suas indagações. A vereadora Mariana, presente aqui no plenário. O vereador Betinho Neves, que não é 10, é 11. O vereador Lubugo e o secretário da Educação, que uma vez por mês se dispõe, não é nem uma cobrança da comissão, mas se dispõe a estar aqui na comissão para poder tratar de assuntos. Secretário, eu só queria dizer que o grande mal do homem público é a gente olhar para o passado que não fez, né? Nós estamos já no 6º ano do governo do Mário Botion aqui na cidade, e eu ia fazer essa pergunta, se já existe esse processo do Minerva, mas o senhor já respondeu que existe esse processo. Eu só gostaria que fosse passado o número dele, para que a gente pudesse
também acompanhar via digital o andamento do processo. E sobre as escolas, os ônibus, também já chegou ao meu conhecimento essa dificuldade, no meu gabinete, essa dificuldade do transporte rural. Eu não sei se o secretário já fez, alguma vez, andou nos ônibus de linha a linha para poder conhecer e saber quais são as dificuldades. Se não fez, convido a fazer, para poder saber quais são as dificuldades que essas crianças passam, até mesmo pela demora do tempo que elas permanecem dentro dos ônibus. E quero aqui também provocar a comissão, presidente, para que nós possamos tirar um dia aí e ir andar nos ônibus que as nossas crianças estão, para poder verificar realmente essas situações, né? Me preocupou a fala da Carol, quando ela fala de ônibus sem banco, de ônibus sem cinto de segurança, com goteiras, né? Porque realmente existe um contrato com a empresa Sou, e esse contrato ele tem que realmente ser seguido, até porque nós estamos pagando, e não é barato. Então, deve-se prestar um serviço realmente de qualidade. Então, eu convido também, faço a provocação à comissão, para que nós tiramos um dia para irmos fazer essa visita, andar nos ônibus o trajeto inteiro, sem avisar, senhor presidente, né? Sem avisar, que é para não colocar um ônibus, como você disse, um ônibus com ar-condicionado. A gente tem que realmente experimentar o que os alunos experimentam no seu dia a dia. Mas o secretário também já se colocou à disposição de vocês informarem qual é a linha, para poder verificar o que realmente está acontecendo. Eu quero fazer uma outra pergunta, secretária, referente aos computadores das escolas. Só quero saber se foi adquirido os computadores, se todas as escolas já receberam os computadores que a rede comprou aqui no município, ou está faltando a entrega de alguma escola ainda? Primeiro, agradecer aí a oportunidade, porque sempre é bom a gente ter informação e esclarecimento, porque muitas vezes o discurso pode parecer bonito, mas a realidade ela é bem diferente, né? Por gentileza, você pode anotar o número do processo. Eu tenho o número do processo, é o 27613/23. Esse é o do alteamento do muro do Minerva. Foi recém-aberto. E eu concordo, sabe, Vaguinho, você me permite, né? Até a gente já debatemos tanto, né? Já conversamos tanto em tantas oportunidades. E eu acho assim, independente do tempo que a gente tenha, existem questões que não são possíveis de se mudar com tanta rapidez. A gente tem uma capacidade de investimento, essa capacidade, desde 2017, né, desde o primeiro ano de gestão, a gente tinha uma noção muito por cima, né, da realidade da rede educacional, uma capacidade de investimento praticamente nula, né, praticamente zero, e a gente teve que fazer um trabalho durante muito tempo de mudança nessa lógica orçamentária de investimento para poder dar conta de tanta coisa que ficou parada. E, infelizmente, como eu falei, a educação ela é uma corrida de revezamento. Ninguém sai do zero e resolve todos os problemas. A gente depende de providências anteriores, depende de planejamento, depende de uma série de situações, porque é uma rede que nós falamos de mais de 4 mil funcionários, que atende quase 25 mil alunos na rede. Então, é uma rede... Joguinho, tá jóia. Desculpa. É uma rede que demanda realmente muito recurso, demanda muito planejamento e é bastante complicada, porque são realidades muito diferentes, né? Como eu falei na primeira fala minha, muitas unidades são muito bem estruturadas, têm tamanho adequado, foram estruturadas de uma forma bastante adequada. E outras de forma bastante precária, né? Adquiridas de forma bastante precária, foram adaptadas, e são realidades diferentes.
Nós já evoluímos muito na rede, eu acho que sempre vai ter muita coisa para ser feita, porque a rede ela vai tendo a sua demanda. A rede ela evoluiu bastante, tivemos muitas intervenções, conseguimos ampliar a nossa questão de investimento, seja em infraestrutura, seja em equipamentos. Ainda precisa avançar muito e isso é uma corrida mesmo. A gente precisa continuar com o planejamento, precisa continuar com os investimentos. Então, é muito importante a gente não parar nisso. Mas, infelizmente, a gente tem limitações de recursos, a cidade tem limitações de recursos, a secretaria tem limitações de recursos e a gente tem que fazer o planejamento de acordo com a nossa capacidade de execução. Com relação aos computadores, foram 2 estratégias que a secretaria, que o governo adotou, e que entendemos ser extremamente necessários. Os equipamentos que a educação tinha até então já estavam há muito tempo já sem condições de muita manutenção, já com quase 12 anos, 14 anos de uso. Equipamentos com essa data de fabricação e de uso já apresentam uma série de problemas, já não conseguem comportar determinados sistemas, já não têm a mesma durabilidade e não se fazia um investimento há muitos anos. Então, optamos por fazer 2 tipos de investimento. Primeiro, a atualização do parque dos PCs, que são os computadores fixos, dos laboratórios, da parte administrativa e da secretaria. Todos os computadores foram comprados, processo licitatório feito, comprado, entregue através de contrato, compramos todos e entregamos todos. A distribuição ela foi pensada não necessariamente a mesma quantidade para todas. Isso variou um pouco a questão da quantidade, espaço físico, então algumas unidades podem ter recebido um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas todas elas receberam e tiveram a sua atualização, tanto na parte administrativa quanto nos laboratórios de informática, e a Secretaria de Educação também contou com os PCs. E a segunda etapa, que foi uma outra estratégia de atuação nossa, foi na aquisição de notebooks para ter mobilidade, tanto com os professores, mas professores voltados para a atuação com as crianças, e os notebooks para a montagem de laboratórios móveis ou de utilização nas salas de aula. Também foi feita uma estratégia de distribuição, como se trata de ata de registro de preço, então nós fomos comprando por partes, de acordo com a capacidade de fornecimento e de produção do próprio contratante. Nós fomos fazendo a solicitação, numa primeira leva mudamos a questão administrativa, os primeiros para serem utilizados pelas equipes gestoras e depois, gradativamente, foram sendo recebidos e distribuídos os notebooks. Alguns deles ainda estão em fase de formatação, então, apesar de entregues, muitos estão sendo ainda formatados, preparados, porque eles foram recebidos de fábrica, com a configuração de fábrica, e ele precisa da atualização, passar pela formatação da equipe de TI da secretaria, para que eles possam ser colocados em uso. Então, todos eles também já foram adquiridos. As escolas que eventualmente tiveram um número um pouquinho menor, talvez estejam para receber mais alguns, e isso, do planejamento, cada unidade tem a sua quantidade de equipamentos destinado aí para recebimento. Tá? Mais alguma pergunta, vereador? Vereadora Mariana, tem algum questionamento para passar para o secretário? Boa tarde a todos da comissão. Boa tarde às mães que vieram acompanhar a comissão hoje. Boa tarde, secretário. Boa tarde aos servidores que estão aqui também. Secretário, voltando um pouco só no assunto do transporte, que a Carol trouxe para a gente, em especial o transporte. Aliás, isso que eu vou falar primeiro não é da área rural. No bairro Geada, em que os alunos também fazem uso do transporte escolar. Aqui não falo do ônibus em si, mas falo do ponto de ônibus que também deve fazer parte e faz parte do contrato com a concessionária da Sansetur, que falta o ponto de ônibus para as crianças esperarem, aguardarem o ônibus.
Então, a gente já recebeu essa demanda da falta da casinha ali, da cobertura. Em especial na rua Antônio Juste. E é uma demanda pontual, mas uma demanda que tem isso, Rua Antônio Juste, do bairro Geada, que tem tido vários aluninhos que passam por ali, ficam na espera no sol, e até tem uma foto do ônibus escolar passando, o sol raiando ali, e as crianças esperando no ponto de ônibus. Isso está no contrato do ônibus não escolar, e eu acredito que possa estar também no contrato do ônibus escolar também. Eu acho que vale dar uma olhada nessa contratação, se tiver, para também a gente pedir para que seja reforçado. Aí precisa fazer uma análise contratual. No contrato não existe essa obrigatoriedade do ponto. O que existem são as rotas definidas e os pontos específicos para recolher as crianças. É sempre um ponto de encontro, né, por proximidade, para poder fazer esse transporte. Não é nunca residencial. Tá. Mas não tem no contrato a obrigatoriedade da construção, de se construir um ponto de ônibus, como é na questão do contrato municipal. E nós temos hoje o transporte de praticamente 1.000 alunos, né? Então, são aproximadamente 1.000 alunos que são transportados na rede. Agora, eu não sei especificamente do Geada, se a sugestão é avaliar o local ou um local melhor, a gente pode pedir para a fiscalização, conversar e ver se existe uma flexibilidade, né? Porque a rota ela já é uma rota já há bastante tempo. A gente fez a atualização da empresa, mas as rotas elas são relativamente... não vou dizer que são as mesmas, 100%, mas a grande maioria pega por regiões, então a gente acaba atendendo de uma forma bastante ampla. Mas eu posso fazer essa verificação se existe talvez um ponto melhor para ser adotado para a criança também. Isso às pode vezes ser até visto. fazer colocar o mesmo ponto de ônibus que sai o ônibus, não sei se bate o horário, às vezes talvez. é ruim também bater, mas enfim, só uma sugestão para evitar avaliação. que eles fiquem ali. Sim, mas não tem a sol. obrigatoriedade da construção do ponto em si, até porque acredito eu que até por conta da mobilidade, como a rede ela é móvel, então uma hora a rota está para um lado, uma hora as famílias estão mais para o outro, então e as famílias mudam, pedem transferência, aí deixam de fazer uso, aí uma outra família que resolveu mudar começa a fazer uso, então fica muito difícil de você firmar um determinado ponto, fixar e ele ficar sempre. É muito mais complicado porque ele é bastante móvel. Tá? E a Carol falou sobre a segurança do transporte, né? E aí, recentemente, eu fiz um requerimento exatamente sobre isso, e questionando sobre a fiscalização dos ônibus. E na resposta, não dá para a gente saber se há uma fiscalização frequente, nem de quanto em quanto tempo. No direito, eu sei que há culpa em vigilando, né? Se a Sou Limeira falhar, a prefeitura é responsável. Então, há uma obrigação da prefeitura acompanhar esse contrato. E me preocupa quando ela relata que tem ônibus pingando, tem ônibus sem cinto de segurança, porque as crianças estão, principalmente na área rural, que a gente sabe que não tem pavimentação. Então, um apelo, até pela resposta do requerimento que eu tive, para que a gente possa observar isso e pegar no pé da Sansetur para... Eu não sei se o ônibus a que ela se refere é um ônibus da Sansetur ou se é o ônibus da secretaria. Não. Mas, de um jeito ou de outro, a gente precisa resolver isso, né? Só para esclarecimento, o requerimento ele foi colocado, a pergunta era se nós fazíamos a fiscalização ou se existe a fiscalização, porque nós fazemos a fiscalização, eu tenho um departamento de transporte nosso que tem algumas pessoas e eles fazem a fiscalização. Como eu falei, nenhuma fiscalização é integral todos os dias, todas as linhas, todas as rotas. É inviável você colocar gente para fazer tudo. Mas a gente trabalha em duas frentes, que é o que a gente trabalha. Existe a fiscalização, como sugeriu o Vaguinho,
é de surpresa, se escolhe uma linha, vai e faz a verificação em loco dessa linha. E isso é feito sistematicamente em rodízio, então existem as pessoas que vão e fazem essa fiscalização. E a segunda fiscalização é na ponta, com os diretores, porque todas as escolas que recebem esse transporte, os ônibus, precisam ter o ateste do diretor pela frequência e pela prestação desse serviço dos ônibus. Então, é uma segunda via de fiscalização. E a terceira ainda é por denúncia. Então, por exemplo, eu soube de um caso que teve, por exemplo, de ônibus que não tinha condições de cinto, imediatamente a empresa foi notificada e foi corrigido. Então, assim, nós temos várias rotas, várias linhas. Até então não se tinha notícia de que os ônibus não têm cinto, não têm essas condições. Todos eles têm. Quando acontece uma excepcionalidade, no caso a empresa na época justificou dizendo, olha, um ônibus entrou em manutenção, a gente não tinha outro para mandar, esse estava numa situação mais ou menos, mas preferimos mandar do que deixar sem a linha. Mas mesmo assim eles foram notificados a não repetir. Então a gente faz sim a fiscalização, acompanha e não sei se é desse requerimento que você se refere, mas fala sobre a manutenção, não sei se foi o seu, fala sobre periodicidade de manutenção, etc, etc. Esse é difícil porque aí entra na responsabilidade da empresa, né? O contrato ele prevê o serviço em condições de qualidade, como foi falado, nas condições, o ônibus tem que ter as condições adequadas, tem que prestar e tem que cumprir a rota. A manutenção do equipamento, manutenção dos ônibus, não compete à secretaria fazer. Compete a gente atestar que o objeto, né, o ônibus, a rota está sendo prestada, está em condições, está em ordem. Né? Então, nesse caso, também foi uma outra resposta que é um pouquinho, que não é muito da secretaria, a gente cobra o serviço e não a continuidade. Tá? Mais algum questionamento? Vereador Vaguinho, vereadora Lubogo? Não? Que aí a gente vai encerrar aí, Lu. Beleza? Porque aí... Então tá ótimo, então. Gostaria de agradecer aqui a presença dos vereadores Jorge de Freitas, Betinho, Neves, que também esteve aqui. Agradecer a vereadora Mariana Calça, vereador Ceará. Agradecer aos pais que estiveram aqui fazendo seus questionamentos. Abrir. Tem mais alguma pergunta, Carol? Algum complemento? Então, agradecer ao secretário por estar aqui presente na comissão mais uma vez. Tem alguma consideração, alguma coisa que você quer anunciar aqui na comissão? Não, basicamente, eu queria agradecer. Eu acho que a oportunidade de esclarecimento é sempre bastante importante. A gente conta, logicamente, e eu acho que é importante esse compromisso em relação à prestação de serviço, a qualidade, fiscalização e a cobrança. Tudo que é planejado, tudo que é feito em termos de serviço público da Secretaria de Educação, existe um contrato, existe um padrão de qualidade, existe todo um edital que precisa ser seguido, seja no transporte, seja na aquisição de equipamentos, seja em qualquer tipo de prestação de serviço. E, obviamente, que excepcionalidades podem acontecer, né? Pode acontecer a quebra de um veículo, pode acontecer um problema de rota, às vezes um descumprimento contratual, isso pode acontecer e faz parte, muitas vezes. O que não pode acontecer é a omissão nesses casos. E, para isso, por isso que eu estou sempre à disposição, sempre me coloco à disposição para esses esclarecimentos, porque muitas vezes está acontecendo alguma coisa que não é atestado por quem deveria atestar, ou pela empresa que deveria fornecer e não fornece, ou por qualquer outro motivo, não necessariamente proposital, às vezes por força maior, mas que a gente precisa saber e precisa cobrar e precisa ir atrás. E a Secretaria sempre buscou a resolução de todos esses problemas, seja problema de rota, seja problema com os ônibus, fornecimento, tudo isso é importante que a gente tenha esse acompanhamento e dê uma resposta rápida aí para a população, porque o serviço está sendo contratado, está sendo pago, é um serviço que não é barato, isso custa bastante para o município, a gente tenta fazer um esforço enorme para dar conta de todas as demandas, mas é como a gente sempre fala, né? A educação ela tem uma vida própria, envolve quase 1/3 da população, direta e indiretamente,
e é muito importante que a gente esteja sempre atento. Mas eu agradeço e eu espero, se puderem me passar depois todas essas indicações, eu imediatamente já passo isso para o departamento e a gente vai correr e vai procurar as respostas o mais rápido possível. Tá bom? André, Oi. só com relação à instalação dos novos parques aí, da questão dos playgrounds, existe uma previsão de quando começa essa instalação? Sim. É até bom, é importante colocar, porque é o seguinte, o que nós fizemos? Nós fizemos uma ata de registro de preço. Esse foi um trabalho que foi feito na rede toda educacional, então foi feito todo um relatório diagnóstico de cada unidade, a situação em que se encontram todos os parques, todos os playgrounds de todas as escolas, os espaços disponíveis, os espaços já ocupados e, inclusive, aqueles espaços em que tem, porque tem muitas escolas que têm playgrounds em condições, boas condições de manutenção, e algumas escolas precisando dessa renovação. O projeto prevê playgrounds adaptados para a inclusão, né, para criança deficiente e para a inclusão. São 3 tipos de módulos que nós contratamos, e como se trata de uma ata de registro de preço, o que vai começar a ser feito a partir de agora? A empresa foi contratada, fez um diagnóstico local de cada uma das unidades e agora nós estamos avaliando quais são as unidades que têm disponibilidade imediata de espaço para a gente já poder fazer essa implantação. E essa implantação ela vai ser feita gradativamente. A gente vai escolhendo conforme a capacidade de desembolso orçamentário, a gente vai fazendo a solicitação, adequando o espaço. Tem unidades que vai precisar ser retirado o módulo existente, tem unidade que não vai receber porque não tem espaço, né? Tem unidades que não tem espaço de playground, então não vai receber esse tipo de playground. Mas tudo isso já está mapeado, e a gente vai fazer isso gradativamente. A primeira, eu não tenho certeza se já definimos quais vão ser as primeiras escolas que vão receber, mas está no planejamento. Acabamos de receber o relatório fotográfico da empresa e agora tem algumas providências. Tem lugar que precisa ser feito uma preparação de solo, uma sapata, uma remoção, mas nós vamos fazer agora por possibilidade de aplicação imediata. Tá? Então vai estar num cronograma. Mas não tem uma data para iniciar isso, né? Nas próximas semanas, acredito que a gente já vai estar iniciando. Não tem uma data porque nós estamos elegendo a escola, né, a primeira escola, ainda não foi feito. Foi a semana passada que a empresa entregou o relatório, bonitinho. Então, nós estamos agora para definir e marcar a data para essa primeira. Mas isso, assim que tiver a data, eu informo a comissão. Eu passo para vocês. Uma outra situação que a gente tratou aqui várias vezes nas últimas semanas é com relação à escola Tia Anastácia, onde há uma grande dúvida da comunidade se a ideia da gestão educacional é fechar a escola. Acho que já foi feita essa afirmação que não fecharia a escola. A gente só queria ouvir aqui na comissão ouvir da boca do secretário, né? Não, eu imediatamente já tinha dado essa resposta para você. Não existe nenhuma intenção de fechamento de unidade escolar, né? É lógico que, como eu falei, quando a gente coloca uma coisa para ser discutida, sempre gera especulação. A rede ela sempre é estudada para avaliar qual a melhor forma de atendimento. Então, muitas vezes, o próprio bairro ele acaba reduzindo pela transferência de pessoas. Às vezes o bairro vai envelhecendo e acaba não tendo tanta demanda para determinadas unidades. Isso aconteceu com a Escola Miguel Queija lá atrás, antes inclusive da nossa gestão. Fecharam a unidade, foi transformado no projeto Amiteia, junto com o SEMA. A gente deu um outro destino, né, que também acabou atendendo as crianças. A nossa, o que aconteceu foi o Isaura Geisa. Nós transformamos pela pouca indicação de crianças para aquela região e o transporte ser muito longo também. Transformamos, hoje ela é uma unidade, o Isaura Geisa é um ponto de projeto ambiental, extensão do projeto de educação integral da Escola Lucamur. E de outras escolas também são possíveis, mas o Lucamur hoje faz de lá um ponto de educação ambiental fixo.
Então, assim, não existe nenhum estudo para fechamento do Tia Anastácia, mas a rede ela está permanentemente avaliando qual é a melhor solução dependendo da demanda. Pode ser que a demanda vá para um outro lugar, vá para outro, e a gente pode estudar. Mas, no momento, realmente não tem nenhuma possibilidade imediata de proposta de fechamento da unidade do Tia Anastácia. E ali a gente notou como comissão que há uma possibilidade, talvez, para termos ali 3 classes em período integral. Ali só tem 3 classes, né? E acaba que 3 classes em períodos invertidos ficam vagas, né? Dá para ampliar, talvez, o atendimento integral ali, ou ampliar o atendimento em meio período. Ali na região, principalmente o atendimento integral, acaba ocorrendo em várias escolas, tanto do Bolsa Creche, quanto em uma escola municipal, que é o Lucília ali, que é em um prédio alugado, que tem algumas dificuldades estruturais, e aí existe as dificuldades de fazer uma manutenção num prédio que não é do poder público. Então, a gente vê que a Escola Anastácia é uma estrutura legal, com uma questão lúdica que faz com que a gente talvez tivesse vontade de colocar os nossos filhos ali, né? Já tirando a questão geográfica, é uma escola muito boa, com uma estrutura muito boa, e aí a gente entende o porquê que a comunidade está se mobilizando tanto para manter a escola. E talvez seria interessante que a gente buscasse esses projetos aí de ampliação no local, né? De ampliação no sentido de atendimento, já que há o espaço físico, existe uma dificuldade para ampliar o espaço físico, mas dentro do espaço físico que a gente tem, dá para fazer um atendimento talvez maior ali. Então, a gente pede esse carinho aí da coincidentemente, não, com certeza, eu acho que toda proposta é sempre bem-vinda e pode ser muito bem avaliada. Coincidentemente, nós estamos com a equipe técnica nossa fazendo um diagnóstico geral de toda a rede por território, exatamente para ver as condições físicas e de possibilidade de proposta tanto pedagógica como de implantação dos projetos. Então, inclusive o diagnóstico do Tia Anastácia, do Minerva, do Mariana, do José Reinaldo, de todas as unidades escolares estão hoje sendo avaliadas uma a uma, espaço por espaço, para a gente poder optar a partir desse ano a estruturação e para o ano que vem a gente fazer as propostas necessárias para poder fazer a ampliação, porque a gente está trabalhando nessa perspectiva de ampliação do período integral e dentro de uma proposta pedagógica de recomposição e recuperação. Então, as equipes de supervisão, os técnicos da secretaria estão fazendo esse diagnóstico e já foram três reuniões de apresentação já diagnóstica, já foram 4 territórios. Estamos encerrando o último território, a próxima reunião encerramos o último território, para poder fazer esse diagnóstico geral, exatamente vendo qual a possibilidade, por exemplo, de um Tia Anastácia fazer uma extensão de integral ou não. Então, essa proposta vai ser feita não só de lá, mas da rede toda. Então, nós estamos trabalhando com isso, sim. Maravilha. Tranquilo? Eu tenho uma última. Bora lá, Mariana. Já que ele está aqui. Vamos lá, aproveita. André, na semana passada saiu no Diário Oficial a contratação de uma empresa para eventualmente fazer o próximo concurso público da cidade. A expectativa da gente fazer um concurso para a área da educação, essa é uma pergunta. E a segunda, calma aí. E a segunda é os processos seletivos, em especial de monitores, eu acredito que parte deles já estão chegando ao seu prazo final. Isso também envolve eventual concurso, e esse ano a gente já está preparado para conclusão e início de 2025, a gente já iniciar com esses novos profissionais na rede? O concurso público, ele é feito pela administração municipal e ele é pensado em ele é levantado todos os cargos que estão na iminência de vencimento do concurso válido ou na falta do profissional. No caso da educação, o único concurso, eu já falei isso em algumas oportunidades, o único que nós esgotamos foi o de monitor.
O de monitor, inclusive, pegou no meio da pandemia, nós chamamos todos, esgotou todo o chamamento, então chamamos todos que tinham no concurso. Fizemos a abertura do processo emergencial, que ainda está vigente. Estamos aguardando agora o concurso para monitor, que deve vir junto com todos os outros cargos da administração. Então, eu tenho uma lista e um acompanhamento, concurso por concurso, cargo por cargo, todos os professores, especialistas, educação especial, infantil, fundamental e todos os demais servidores, assistente geral, auxiliar geral, merendeiro, secretário, tudo isso nós controlamos pela data de validade do concurso, com a possibilidade de renovação, né, de 2 para mais 2. E agora tem uma outra questão, que é a ampliação de cargos inexistentes, que vai entrar, por exemplo, o caso do psicólogo, instrutor de Libras, se não me engano, que também é um outro cargo inexistente, mas tudo isso é feito em conjunto com a administração, não é separado. A educação, ela coloca à disposição os cargos, e nós estamos aguardando a definição da empresa, né? Isso está na administração, a administração está prevendo agora para o 2º semestre. Então, a definição da empresa, o detalhamento parece que foi feito em função do último problema que teve no concurso, então existe uma preocupação com a qualidade e a contratação correta para que não tenhamos problema no concurso público, e estamos aguardando também essa contratação para que no ano que vem a gente tenha todos os cargos já renovados, tudo em ordem. Tá? Mas está com a administração já. Bogo. Secretário, o senhor sabe que eu moro ali na região da Vila Labac, onde tem a creche Neuza Francisco. E no ano passado, em 2022, foi falado sobre a licitação da pintura da escola. E me parece que houve uma suspensão da licitação da pintura. E eu queria, sim, saber quando vai retomar isso. A diretora, os pais me cobram, eu estive visitando, né, a escola, e foi-me dito que a obra foi suspensa, e foi falado que está no jurídico, isso. E até agora ainda não receberam nenhuma pessoa para fazer a vistoria do que foi feito na escola. Lá, Lu, se você quiser, depois a gente pode conversar individualmente pelo caso, porque lá foi um caso extremamente complicado. A empresa que ganhou, nós fizemos a licitação, estava tudo correndo bem. A empresa que iniciou o trabalho lá fez um serviço porcaria total, fez um estrago enorme na unidade, causou um baita transtorno, suspendemos o contrato. Estávamos na fase de autuação, até de aplicação de multa, suspensão da empresa, e agora a retomada é mais difícil. Então, o processo burocrático de retomada da pintura é mais complicado, porque tem que levantar o que já foi feito e achar a empresa. E nós estamos correndo com a nova contratação para poder dar conta da pintura do Neuza. Infelizmente, a gente teve uma péssima experiência com a empresa que ganhou a licitação lá. Mas aí o detalhamento a vistoria já foi feita, os nossos engenheiros já foram lá, nós fizemos um relatório fotográfico, levantamos tudo o que tinha acontecido, até para respaldar o jurídico, para que as providências fossem tomadas, né, em relação à empresa e para a retomada desse processo. Nós vamos ter que começar e refazer tudo novamente. Né? Então, eu só não sei agora exatamente que pé que está o processo em si, mas isso eu posso confirmar depois e passo essa informação. Tá, aí eu gostaria que, se você puder mandar para mim, como que está esse processo, para me apresentar lá até para os pais, né, que estão me cobrando sobre isso. Mando sim, pode deixar. Vereador Vaguinho. Secretário, aproveitando também a tua presença, por muito se cobrou a questão da construção do muro e da Casa do Caseiro da Escola Maria Madalena, lá no Santino. Nós sabemos que já houve a empresa ganhadora para poder fazer a obra, inclusive eu estive lá no dia da abertura dos envelopes. Como é que está esse processo? Eu sei que
Agora falta a ordem de serviço para isso acontecer. Isso ainda está parado na Secretaria de Educação ou já subiu para a Secretaria de Obras da Start? Não, eu acabei de receber a atualização desse processo, até porque eu imaginei que fosse ser questionado. Isso foi passado para a Educação, agora vai ser indicação do fiscal de contrato e para a ata do registro, e a gente vai fazer a ordem de serviço, já deve começar o mais breve possível, assim que a gente fizer a ordem de serviço. Preciso até confirmar com o departamento, mas a gente recebeu a confirmação da contratação, a empresa, se não me engano, é a Maluf, que vai ser a responsável pela obra. Agora é só a ordem de serviço e, lógico, a preparação, porque para a obra, né, toda a obra em período de letivo, precisa avaliar o risco, precisa fazer um planejamento. Então, assim, não é só emitir a ordem e colocar pá e picareta lá para arrumar. Precisa organizar com a escola, montar o canteiro, então tem toda a preparação. Mas assim que o processo estiver com a gente, eu não sei se já foi para o departamento ou não, mas se for para o departamento, a gente já vai emitir a ordem de serviço e já vamos começar o planejamento para ver qual a melhor data para iniciar essa obra aí do Maria Madalena. Esse era um dos questionamentos, inclusive, do vereador Ceará, que eu ia responder para ele, achei que ele estava aí. Ele me perguntou, inclusive, lá da quadra, do um orçamento, inclusive, que ele tinha destinado para lá, e eu estou acompanhando aqui também. Mas bom. Deve sair. Agora é ordem de serviço, planejamento, e vamos começar a obra lá. Tá? Mais alguém tem uma última? Vereador Jorge, tem algum questionamento, secretário? Tudo tranquilo? Então, nós agradecemos a presença do secretário e está encerrada essa reunião. Obrigado. Obrigado.